Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero trazer uma rápida reflexão da palavra do Senhor, nosso Deus. É uma parábola contada por Jesus e essa palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, do verso 1 até o 13. É a parábola das 10 virgens, e diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram ou dormiram, adormeceram ou ficaram com sono, todas elas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. 8. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, ou estão se apagando, né? Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja como que nos falte também a nós e a vós, ide antes e aos que vendem e comprai para vocês também. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa é uma parábola muito conhecida no meio cristão. E essa parábola eu gostaria de trazer uma visão um pouco mais abrangente sobre essa parábola, porque essa parábola nos traz um alerta muito importante sobre a volta do Filho do Homem, do noivo. Mas não podemos esquecer de elementos, personagens, importantes, muito importantes nessa parábola que é relatado nela. Quem são esses personagens, primeiro personagem, as virgens, as 10 virgens, As 10 virgens. E o segundo personagem é a noiva, que não aparece aqui de uma forma direta, mas eu gostaria de mencionar. E o terceiro personagem é o noivo, Se tem o noivo, tem noiva, com certeza. Mas aqui a parábola não menciona, a noiva, mas existe a noiva. É um objeto oculto aqui na mensagem, onde nós não observamos, porém mas é existente. Uma das coisas que eu gostaria de relatar é que uma curiosidade sobre um casamento judaico. O que acontece em um casamento judaico? Jesus, certamente sabendo disso, ele fez aqui uma referência sobre este casamento, E para nós que somos ocidentais,
é um pouco complicado entender a linguagem que Jesus está usando nesse texto, porque em um casamento judaico existe, né, a noiva, o noivo, e existem moças que essas moças são como as amigas da noiva e elas são responsáveis justamente por cuidar ali da noiva, né? Elas são responsáveis por estar mantendo a noiva aguardando ali, né? Para o momento que o noivo vier, tinha-se o costume de que o noivo poderia vir buscar aquela noiva à meia-noite ou algum horário tarde à noite que não se sabia. Então a noiva ficava aguardando, né? E juntamente com ela ficava aquelas virgens, né? Aquelas amigas da noiva, as virgens. E essas virgens, elas ficavam com essas lamparinas acesas, aguardando o momento que o noivo viesse buscar a noiva, para que elas iluminassem o caminho para o noivo poder, logicamente, levar a sua noiva, né? Então elas estavam com as suas lamparinas para iluminar esse caminho, porque lembre-se que em um contexto onde estava escuro, né? Elas teriam que iluminar o caminho para que a noiva não, quando fosse ao encontro do noivo, não se perdesse, né? Não fosse caminhar, logicamente, em um caminho escuro, se tornaria um caminho perigoso, né? Poderiam ter animais, poderiam ter insetos, né? Poderiam até cair em um buraco ou algo assim, né? Olhando de uma forma mais abrangente. E o que acontece? Porém, as 5 virgens prudentes, elas trouxeram, né, azeite reserva para as suas lamparinas. Porém, as imprudentes, né, ou as loucas, elas não trouxeram o azeite reserva. E o que acontece? Quando veio, então, o noivo, elas teriam que estar com essas lamparinas preparadas, né, com azeite e acesas. E o que me chama a atenção, porque o que significa essas virgens loucas e as virgens prudentes? No meu ponto de vista, essas virgens prudentes e essas loucas ou nécias, né, elas representam justamente a igreja, mas não somente a igreja, mas sim todos aqueles que compõem o corpo da igreja e que trazem, né, a responsabilidade do ensino, né, a responsabilidade da condução da noiva. Pastores, líderes, obreiros, pessoas que têm essa responsabilidade. E o que acontece? Quando o noivo tarda, isso nos traz um alerta muito importante, porque esse noivo, ele simboliza Jesus. E essa noiva que está sem o azeite nos traz um alerta, porque nós que somos ministros da palavra de Deus, nós que somos líderes, nós que somos quem é pastor, quem é líder, é um alerta muito importante para a condução da noiva. Tem que estar com essas lamparinas acesas com azeite. E pode ser que o noivo venha a qualquer momento e é necessário estar com as lamparinas acesas. E esse azeite que faz essa lamparina ficar acesa, ele é justamente o Espírito Santo de Deus. O azeite simboliza o Espírito Santo.
né? Significa a unção do Espírito Santo. Então, quando as virgem, né? As virgens que têm a obrigação de cuidar da noiva, ela não tem este azeite, o que que acontece? Ela vai conduzir a noiva em um caminho escuro. Se ela não tem azeite, ela vai conduzir a noiva em um caminho escuro. E o que que vai acontecer? Vai fazer com que a noiva tropece nesse caminho. E quando vier o noivo, quando o noivo vier buscar essa noiva, que não é mencionado no texto a noiva, o personagem noiva, mas eu estou colocando aqui de uma maneira simbólica, né? Como um símbolo, né? Ele precisa ele precisa encontrar essa noiva cuidada. Ele precisa que essas virgens estejam cheias do azeite para conduzir, para que conduza, né? Para que quando o noivo vir buscar essa noiva esteja preparada, esteja sendo conduzida até o noivo. Agora me diga como que uma igreja pode ser conduzida sem a ação do Espírito Santo? Não tem como. Vai ser pedra de tropeço. Por isso que muitas pessoas têm se desviado, por isso que muitas pessoas têm se afastado do Evangelho, por isso que tem muitas pessoas sendo feridas, sendo massacradas, porque essas pessoas estão sendo conduzidas muitas vezes por pessoas que estão sem esse azeite. Porém, o noivo ele vai cobrar dessas virgens que estão como virgens imprudentes. Ele vai cobrar, porque não estavam com o azeite, não estavam cheias do azeite. E elas também não irão junto para as bodas do Cordeiro. Então olha só o tamanho da responsabilidade. O personagem oculto aqui é a noiva, que não é falado aqui no texto, mas claramente se existe um noivo, se existem as virgens, que não é a noiva, as virgens não é a noiva, existe logicamente a noiva. E a noiva do Cordeiro, a noiva do noivo, que é Cristo, é justamente a igreja. E para que essa igreja ela seja conduzida, né, com a luz do Espírito Santo, é necessário que nós, como virgens, né, como essas virgens, essas amigas da noiva, né, olhando de um contexto judaico, esteja preparada, esteja com as lamparinas acesas para o momento em que o noivo chegar. Não pode ser pega despreparada, porque senão vai ter muito problema, né? Aí é onde vai acontecer aqui o que está no texto, né? Que diz assim, né? As virgens, elas foram tentar comprar, né? Mas não dava mais tempo. Comprar o que? O azeite, né? Não dava mais tempo. O noivo veio, né? Levou aquelas, logicamente, que estavam preparadas, né? E isso nos traz um alerta. Ele levou, né, aquelas que estavam preparadas e deixou, e aquelas que não estavam ficou para trás. Elas não foram, porque não deu tempo, né? Isso nos traz um alerta muito, muito, muito sério. Então nós temos que estar vigilantes, atentos, porque quando o noivo vier buscar a sua igreja, a sua noiva, infelizmente muitas pessoas não vão poder dar tempo comprar esse azeite, né? E pode ser qualquer um de nós. Se nós não nos prepararmos, não comprarmos esse azeite para a lamparina agora em tempo hábil, pode ser tarde demais, né? Pode ser muito tarde para comprar esse azeite. E olha o que vai acontecer, ó. E depois chegaram também as outras dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos
abre-nos a porta. E ele respondendo, no 12, né, 25, Mateus 25, 12, e ele respondendo diz: em verdade vos digo que vos não conheço. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, não conheço. Por quê? Porque eram virgens, eram essas pessoas que estão conduzindo, são virgens sem o azeite, sem o Espírito Santo de Deus, né? Não vos conheço. Vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, é algo que nos traz um alerta muito, muito, muito importante. Nós, né, apesar de nós sermos a noiva de Cristo, né, sermos a igreja, mas todo aquele que traz a palavra de Deus, todo aquele que tem uma responsabilidade de conduzir, né, a noiva, tem que ter a responsabilidade também, esse cuidado, né, de estar sempre com o azeite nas suas lamparinas, para que quando o noivo vier, não seja pego desapercebido, né? Amém? Então eu agradeço a Deus, né, por essa palavra. E também quem discorda dessa visão, né, que é algo que Deus me deu, não foi ninguém que me ensinou, mas foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Quem discorda também eu respeito sua discordância, mas absorva essa mensagem que temos que estar sempre com as lamparinas cheias, né, do azeite, um azeite reserva, porque se o noivo tardar, que nós não venhamos deixar o azeite da lamparina e a luz da lamparina apagar por falta de azeite, né? Temos que sempre ter esse azeite. Amém? Um abraço.